Bom dia a todos. Quem vos fala se apresenta, eu sou o GCM Alex, GCM aposentado de Ribeirão Preto, e a partir de agora vou apresentar para vocês a palestra realizada aí pela Guarda Civil Municipal de Aguaí. Palestra sobre a aplicação da Lei 13.022, que regulamentou as atribuições das guardas civis municipais em todo o território nacional, com o GCM Eliel, que será o palestrante de hoje. Gostaria de convidar a partir de agora para fazer parte da mesa o ilustríssimo senhor prefeito do Municipal de Aguaí, doutor Adalberto Facina. Também gostaria de convidar o presidente da Câmara Municipal de Aguaí, o senhor Isaías Pedro da Silva. A doutora Judite de Oliveira, secretária de Segurança de Mogi Guaçu e também delegada de polícia. O nosso doutor Alessandro Serrano Murcilo, nosso querido delegado de polícia de Aguaí. Doutor Valério Braido, presidente do CONSEG de Aguaí. Doutor José Carlos Milanês Júnior, presidente da OAB Aguaí. Senhor Luciano Ferreira de Melo, secretário de Segurança de Mogi Mirim. O senhor Marcelo, secretário de Segurança de Engenheiro Coelho. E o nosso comandante da Guarda Civil Municipal de Aguaí, Aguinaldo Leandro Romualdo. Enfim, o nosso palestrante, o Guarda Civil Municipal, Eliel Miranda, de Santa Bárbara do Oeste. Deixa eu fazer um agradecimento também aqui. A Guarda Civil Municipal de Aguaí, ela foi um sonho, foi realizada, mas teve uma sementinha que começou isso tudo aqui. Gostaria muito de agradecer a presença do oficial tenente Paulo Agostinetti, ele que idealizou e começou aí a guarda junto com esses meninos, e por isso hoje efetua do jeito que está. Obrigado, tenente Paulo Agostinetti. Também gostaria de agradecer a alguns representantes de cidades de Espírito Santo do Pinhal, Jaguariúna, Cabreúva, Pirassununga, Leme, Mococa, Itapira, São José do Rio Pardo, Porto Ferreira. Também Casa Branca, tem o vereador, presidente da Câmara, Casa Branca. Também tem, deixa eu ver aqui, tem vários nomes, Santo Antônio de Posse. Enfim, a todos, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra e bater um papo. Vocês também vão poder tirar as dúvidas de vocês com o nosso querido Guarda Civil Municipal, Eliel Miranda. Bom dia, cumprimento primeiramente o prefeito Adalberto, aqui de Aguaí, por ter nos recebido de forma tão gentil e hospitaleira. Também queria agradecer ao comandante aqui, Leandro, da Guarda de Aguaí, pela hospitalidade, dizer um bom dia. Em nome dos dois, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, porque nominá-las numa plateia tão eclética e diversa, talvez eu cometesse alguma injustiça. Conversei com muitos dos senhores ali no café e o papo foi agradável e a hospitalidade muito grande. Aos meus irmãos aqui, guardas municipais presentes, com certeza é um prazer estar aqui e falar com os senhores pessoalmente, né? Muitas vezes a gente conversa ali pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Aos vereadores presentes, dizer que sem os senhores a gente não tem condições de estruturar a Guarda Municipal. Então, muito obrigado pelo prestígio de terem vindo, né? A Polícia Civil, mais uma vez, demonstrando que é também parceira da Guarda Municipal presente. A Polícia Militar, por conta de outro evento, não conseguiu estar presente, mas com certeza as informações também chegarão até eles. Aos demais da sociedade civil, do CONSEG, também é muito interessante que os senhores estejam aqui. Por quê? Na minha fala, hoje, eu vou falar sobre guardas municipais e sobre os argumentos pelos quais a gente trabalha. A minha formação é Direito, eu passei no exame da Ordem em 2007, fiz Pedagogia, tenho pós-graduação em Segurança Pública e Sociedade pela PUC, em Polícia Comunitária pela PUC, fiz um curso de Direitos Humanos em Coimbra, Portugal, fui guarda municipal normal, ingressei como tal, né? Trabalhei também nos pronto-socorro da vida, nos postos. Posteriormente, fui o primeiro corregedor da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Cheguei ao cargo de secretário. Quando nós passamos da secretaria, a gente montou o canal Azul Marinho no YouTube, junto com o GCM Guilherme, de Americana, que é quem edita os vídeos, e a gente começou a fazer instrução para guardas municipais de todo o Brasil. Porque o que a gente imaginou? Uma vez que a gente conseguiu fazer coisas em Santa Bárbara do Oeste, e estudou muito a questão da segurança pública municipal, por que não dividir com outros? O som está bom para os senhores? Qualquer coisa eu vou para a tribuna, se não estiver.
Eu acho que é melhor, não é? Aqui que liga? Opa. Vai ficar com menos mobilidade, mas de repente o som fica mais agradável do que o grilo ali junto com a gente, não é? A realidade das guardas municipais, ela se iniciou há muito tempo, e eu sempre digo que na base da argumentação jurídica não temos que ter paixão. A paixão, no mundo jurídico, tem um conceito interessante, diz que é a manifestação intensa de um sentimento, que pode ser amor ou ódio. Um exemplo disso, a paixão de Cristo. Ninguém estava amando Cristo, e sim odiando, por isso que o mataram. E quando a gente fala em discutir sem paixão, é utilizar os argumentos pelos quais nós estamos sobrevivendo e vamos cada vez mais melhorar. O ano passado aconteceu um evento interessante, a Polícia Militar, do batalhão do CPI 9, me chamou para dar uma palestra sobre o Estatuto das Guardas Municipais para os policiais militares e para os oficiais. Tinha lá os coronéis, os tenentes-coronéis, os capitães, major, todos, inclusive a palestra seria depois alvo de debate, na minha fala do Coronel Azor, que era de Ribeirão Preto, e depois da palestra feita, eles degravaram a palestra, palavra por palavra que disse, e foi para o Comando Geral da PM. E por que eles chamaram a gente para discutir a Lei 13.022, o Estatuto das Guardas Municipais? Porque a Polícia Militar também sabe que, à medida que nós formos cada vez mais nos estruturando e sendo capazes de atuar na segurança pública, também vão querer a gente do lado deles. Tem um professor chamado Clóvis Barros Filho, ele é professor da cadeira de Ética da USP, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele escreveu um livro que diz A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E ele diz que na natureza tudo tem seu lugar. O sapo sapeia, a maré mareia, o vento venta, a pera quando está madura cai da pereira. Agora os seres humanos não. Os seres humanos, por ter sempre a possibilidade da escolha, ele se angustia, porque a cada vez que a gente trilha um caminho, tantos outros são deixados, e às vezes a gente imagina se não teria sido melhor seguir outros. Ele traz um conceito de felicidade muito interessante. Diz que a felicidade é aquele instante que você gostaria que não terminasse. De repente, um bom filme que você está assistindo, de repente, uma partida de futebol para quem gosta, um culto para quem é evangélico, uma missa para quem é católico, um almoço, uma conversa boa, aquele instante que você gostaria que não terminasse. E desta maneira, é possível ser feliz em qualquer lugar, a qualquer momento. E tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E por que eu faço essa introdução? Porque hoje, claramente, eu vou trazer a sardinha para a brasa da guarda. Não tem como ser diferente com alguém que estuda segurança pública municipal, é um guarda municipal e defende essa questão. Mas eu vou dizer o porquê que a gente pode fazer. Se a gente tem tantas cidades que faz, por que tantas outras não podem fazer? Não pela vaidade, e sim pela possibilidade de ser pessoas de ajuda. Que é isso que o profissional da segurança pública é. Há quase 30 anos da promulgação da Constituição Federal, que é de 1988, nós tivemos, enfim, a regulamentação das guardas municipais, a Lei 13.022, que era um projeto de lei 1332 de 2003, e até de forma espantosa foi aprovada de forma célere na Câmara e depois no Senado. Por quê? Não tem guardas municipais deputados, nós não temos guardas municipais senadores, nós não temos o lobby político, mas no ano de 2014 o projeto andou rapidamente e foi aprovado. E o projeto, até se quiser passar o slide para colocar no primeiro, o projeto de lei, ele visou fazer o quê? Regulamentar a Constituição Federal, no 144, parágrafo 8º. Quiser avançar para o primeiro artigo? Pode avançar. Isso. Aquela explicação depois eu faço. E são 23 artigos, de forma breve, 11 títulos que nós temos para discutir. E a própria lei vem dizendo o que ela regulamenta, o 144, parágrafo 8º, mas aí já começam as definições legais. Porque num país positivado como é o nosso, e os senhores bem sabem, se os senhores já foram chefe de seção, já tiveram em qualquer atividade pública, os senhores bem sabem que tudo que a gente pede para que alguém faça, até na escola, no regulamento escolar, a primeira coisa que viram para nós e perguntam é onde está escrito isso? Então, hoje, se alguém quiser saber o que é guarda municipal, o conceito de guarda municipal é trazido pela lei. O artigo 2º diz ali, olha, incumbe às guardas municipais
E aí diz o que é: instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei. E aí nós já começamos a descobrir a natureza jurídica da Guarda Municipal. Por exclusão, não é militar. E a Guarda Municipal, ela começou como cópia dos militares. Até os nossos regulamentos disciplinares, os nossos códigos de conduta, eles são cópias desses RDs, ou do Exército, ou da Polícia Militar. E agora? Agora chegou a hora de nós decidirmos o caminho que nós vamos trilhar pela autenticidade, porque já começa a descobrir o que é civil. Se nós queremos que a Guarda seja uma polícia de proximidade, comunitária, com os princípios tais, nós precisamos primeiro colocar um sorriso no rosto. Quantas vezes a situação vai exigir rigidez e nem por isso nós não vamos ter, mas o caráter civil já começa por aí, pela educação, porque o guarda municipal não tem um regulamento disciplinar tal que sujeite você a uma prisão administrativa, uma vez que o superior fale, o capim seca e está tudo certo. A primeira coisa que um guarda municipal faz com o subordinado, quando o superior hierárquico dá uma ordem para ele, é virar e falar: por quê? Por que eu tenho que fazer isso? E é ótimo que faça isso, sabe por quê? Porque o guarda pensa. E tem direito a fazer isso. O artigo 5º da Constituição Federal diz no caput do artigo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Nos seguintes termos, e aí vem já o inciso 2º e diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Mas o guarda municipal, o servidor público em geral, só tem que fazer aquilo que a lei determina. E a primeira coisa que o guarda municipal tem que saber é a lei. Se você não conhece a lei, como que você vai zelar pela lei? Se você não se recorda o porquê que você pode fazer uma abordagem, uma busca pessoal, se você não sabe o que te autoriza parar o cidadão no seu direito ir e vir, você cometeu abuso de autoridade, Lei 4898/65. O crime tem duas possibilidades: tentado e consumado, artigo 14 do Código Penal. O crime tem um caminho chamado iter criminis. Primeiro, se cogita, prepara, executa e consuma. Vamos supor, fulano quer matar cicrano, cogitou, vou matar. Pegou uma faca, se preparou, começou a dar as facadas, está executando, morreu, consumou. Artigo 14, inciso 1º. O inciso 2º diz do crime tentado: quando por circunstâncias alheias à vontades do agente, o crime não se consuma. Por exemplo, a Guarda Municipal chega. Por que eu fiz essa distinção de crime consumado e tentado? Porque no caso de abuso de autoridade, para a lei não tem o consumado. Já diz assim: constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Primeiro, a locomoção. Se você tentar contra a locomoção de alguém, você cometeu abuso de autoridade. Se você não sabe, guarda municipal, o porquê você está fazendo abordagem à busca pessoal, nem que não lembre o número da lei, nem que não tenha decorado a lei, mas tem que saber o espírito dela e por que você faz isso. Se você não sabe o porquê você está fazendo, é uma grande chance de você lesar a lei, lesar direitos, se complicar, inclusive criminalmente. Por isso que o conceito de guarda municipal já é trazido pela lei. Porte de arma, é uma questão muito debatida. Claro, nós precisamos do porte de arma. Eu estive em Brasília no mês passado, no dia 13, fui dar uma palestra no Congresso Nacional e tive a oportunidade de conversar com o relator do Estatuto do Desarmamento. Sabe o que ele me disse? Que todas as categorias querem mudar o Estatuto. Todas as categorias querem ter o porte de arma. E as guardas municipais têm avançado na conversa, no diálogo, mas nós bem sabemos ainda a injustiça do Estatuto do Desarmamento, que tratou de forma desigual municípios até 50 mil, não pode usar arma. De 50 mil a 500 mil, pode usar arma em serviço. Acima de 500 mil ou cidades de capitais, aí liberado, tanto em serviço como fora. Como se o ladrão tivesse um IBGE embaixo do braço, chegasse aqui em Aguaí, abrisse, aqui tem menos de 50 mil, Então aqui eu posso, não tem arma. É um absurdo. E aí nós temos que ir lá na justiça pedir o salvo-conduto, que é o habeas corpus preventivo. Mas o Estatuto diz, da Guarda Municipal, que ainda tem que seguir a lei do desarmamento. Por isso que nós estamos entrando na justiça. O Estatuto não trouxe o direito de portar arma de fogo.
Disse ainda que tem que se remeter ao Estatuto. Por isso, nós não podemos fazer um silogismo, um sofisma errado. No direito, a gente usa muito essa máxima, né? Silogismo, premissas corretas para um fim correto. Por exemplo, todo cidadão de Aguaí é paulista. Todo paulista é brasileiro, logo um cidadão de Aguaí é brasileiro. Premissas corretas que chegam a uma conclusão correta. Um sofisma, por exemplo, todo homem é mamífero, todo macaco é mamífero, logo todo homem é macaco. Isso é um pensamento errado. E muitos guardas, às vezes, não entendem isso. Não é uma forçação de barra. Nós temos que interpretar a lei com argumentos. Então, o porte de arma ainda não é um direito. Está previsto no Estatuto, a situação ainda persiste. Talvez nós tenhamos o Estatuto reformado, como é o caso do próprio relator, que disse que está avançando nessas questões, mas o artigo 2º justamente diz isso. E aí a parte final do artigo fala: ressalvadas as competências da União, dos estados e do Distrito Federal. E aí entra uma parte interessante. Por gentileza, volta no slide anterior. Aqui, no 144, na Constituição Federal, nós temos sobre segurança pública. Então, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, o 144 veio e trouxe os órgãos por meio dos quais a segurança pública será feita. Inciso 1º, Polícia Federal. 2º, PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º, Polícia Ferroviária Federal. No inciso 4º, Polícias Civis. E no inciso 5º, Polícias Militares. Agora eu vou fazer uma interpretação que ela não está nos livros. Como ela não está nos livros, e é uma teoria, não dá para a gente sair aí fora dizendo que é assim. Mas é um argumento que eu vou dar aos senhores que eu acredito que seja muito plausível. Por quê? No parágrafo 1º, a hora que foi explicar Polícia Federal, a nossa Constituição, que é prolixa, analítica, que falou muito mais do que precisaria dizer, por exemplo, na Constituição tem, no artigo 242, parágrafo 2º, fala que o Colégio Pedro II será mantido na órbita federal. Isso não é matéria de direito constitucional? Então, nossa Constituição é prolixa, analítica, falou muito mais do que precisaria dizer. Mas quando disse, quis dizer. Quando não disse, não quis dizer. E no parágrafo 1º do artigo 144, quando foi explicar Polícia Federal, disse no inciso 4º do parágrafo 1º que compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Logo, quando falou de Polícia Federal e foi dizer da atribuição, disse exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. Logo, é exclusiva a Polícia Judiciária da União. Mas, no parágrafo 5º, quando foi explicar as polícias militares, falou assim: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. E eu pergunto, cadê o termo com exclusividade? E eu tive a oportunidade de debater essa questão com os estudiosos da Polícia Militar. É uma interpretação apenas literal, mas é uma interpretação válida para o direito. Se a Constituição quisesse que fosse exclusivo, tanto a polícia ostensiva quanto a preservação da ordem pública, teria dado. E por que não deu? Porque ia criar no parágrafo 8º, no artigo 144, a Guarda Municipal. O mesmo debate tem na questão do trânsito, se é exclusivo ou não, e não tem o termo. Inclusive, em 97, foi tentado colocar o termo exclusivo, a polícia de trânsito, ostensiva de trânsito. Não foi colocado, e agora voltou esse projeto novamente. Então, começamos por aí. Pode passar? Ou pode passar também? Então, nós vencemos aqui a primeira parte, que diz o conceito de guarda municipal, que diz sobre as competências serem ressalvadas, e por uma interpretação literal da Constituição Federal, exclusividade não tem a Polícia Militar, tanto na preservação da ordem pública, quanto no patrulhamento. Por quê? A hora que a gente chega nos princípios que a lei trouxe, olha lá, primeiro, proteção dos direitos humanos. E aí você vira para todo mundo da área de segurança pública e fala, direitos humanos? Não tem uma brincadeirinha? É, o direito dos humanos. Direitos humanos para a polícia? Nunca existe. Primeira coisa que nós temos que entender. Quando você, guarda municipal, policial militar, policial civil, está agindo, você não age em teu nome próprio. Você, guarda municipal, quando você comete um abuso, é o município cometendo um abuso. Por isso que tem que ser vigorosamente repreendida essa situação, analisada e punida. Porque não é o guarda, é o município fazendo. E o guarda municipal tem que entender isso. E mais, quando diz
que os direitos humanos não valem para policiais, nós nos esquecemos. E até se quiserem pesquisar depois em casa, a portaria interministerial número 2 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, de 2010, traz 65 tópicos de direitos humanos para agentes da segurança pública. E sabe por que a gente não conhece? A gente não conhece porque no Brasil não tem cultura de conhecer a lei. O artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro fala assim: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando ignorância. Logo, lá em 1941, já dizia que você não pode dizer que não conhece a lei é publicada, logo você tem que conhecer. E cadê o ensino médio, noções de direito? Quando que nós temos noções de direito? Por isso que nós, cidadãos, não temos, ingressamos em uma instituição que vai zelar pela segurança pública e às vezes não sabemos. Não lembramos, de repente, que as algemas que mais utilizamos quando nós prendemos alguém, ela tem uma regulamentação no STF, a súmula 11 vinculante diz que você pode usar, traz as hipóteses e fala: justifique a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade criminal, civil, administrativa e disciplinar. Talvez não lembramos nem o que é flagrante delito, lá do artigo 302, e das modalidades que existe, onde você pode realmente fazer ou tirar o pé para não se complicar, porque nós temos que fazer dentro da segurança pública o que está na nossa linha de produção. O guarda municipal tem que entender que ele não resolve problemas nenhum. Nós somos intermediadores de problemas, da resolução deles. Uma Maria da Penha lá, uma briga de marido e mulher, você chega, se for o caso de conduzir até o DP, se for o caso de conduzir até o plantão, você vai fazer a intermediação, a autoridade policial é que vai dar a capitulação, vai ratificar a voz de prisão. Se é o caso de você resolver pelo local, como às vezes a gente fala quando somos chamados, você também fez a intermediação, aconselhou, tal. Nós não resolvemos problemas. E quando nós entendemos que a nossa linha de produção é a intermediação, ao tomar conhecimento da ocorrência e levar para os órgãos definidos, seja um problema de mendicância, fundo social, problema de estatuto de criança e adolescente, conselho tutelar, um problema realmente criminal, polícia civil, uma questão, de repente, que viole a cidadania, Ministério Público, nós somos intermediadores, nós não resolvemos problemas. E aí nós vamos, à medida que entendemos isso, ficando menos frustrados, porque a gente percebe que o nosso trabalho, sendo bem feito, já contribui muito. Então, direitos humanos, lá no início, se nós olharmos essa portaria interministerial, número 2, de 2010, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós já vamos olhar que existe previsão para que os direitos humanos nos alcancem. Sabe em que ponto, por exemplo? Assistência jurídica. O guarda municipal, quando ele não conhece a lei, trabalha equivocadamente, responde por abuso de autoridade, ou mesmo na corregedoria, comete uma infração ao seu regulamento disciplinar, se quiser advogado, tem que pagar. Essa portaria interministerial da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos diz que seria uma obrigação ter assessoria jurídica para o guarda municipal. E vai muito mais a fundo, traz a parte da saúde, traz a parte da reintegração, porque nós bem sabemos que enquanto estamos hábeis, ótimo, hein? Vem aqui, trabalha. Se Deus o livre, acontecer um acidente, você não tem reintegração nem readaptação dentro do teu serviço. A portaria diz isso. Então, o primeiro princípio é para nós, sim. Basta que a gente conheça detalhadamente isso. O segundo, preservação da vida, redução do sofrimento. O terceiro, patrulhamento preventivo, que nós já fazíamos e vamos continuar fazendo. E aí vem o compromisso com a evolução social da comunidade, uso progressivo da força, que inclusive nós temos portaria que determina a utilização de 2 armas de baixa letalidade. Esses são os princípios. Pode passar? Que daria para a gente falar por tempos e tempos, mas cada guarda municipal tem que internalizar que na sua conduta esses princípios precisam estar irradiados. E aí chegamos nas competências. Artigo 4º e artigo 5º. No 4º, trouxe as atribuições gerais, o que já estava no 144, parágrafo 8º. Bens, serviços e instalações. Mas olha a questão do não conhecimento da lei, o que causa. Nós protegemos os bens, serviços, instalações. O que são bens? E aí nós temos que lembrar do artigo 99, inciso 1º do Código Civil, que traz o que são bens. Bens de uso comum do povo, bens dominicais, bens especiais. Os bens de uso comum do povo, rua, mar, praça, bens de uso especial, onde está definido
um serviço da administração, por exemplo, a Câmara Municipal, isso aqui é um bem de uso especial porque tem a destinação de Câmara Municipal, bens dominicais e dominiais que integram o patrimônio do ente federativo. Repetiu e acrescentou logradouros públicos. E isso, o que a gente percebe? Foi uma tecnia, porque logradouros públicos são ruas que já entram nos bens. Mas perfeito. No quarto, atribuição geral. Pode passar o slide? No parágrafo 5º, eu não vou ler um por um, porque ficaria contraproducente. Eu vou nos mais importantes e depois, como nós vamos abrir um espaço para as perguntas, se tiverem algumas dúvidas sobre aqueles que eu não falei, os senhores fazem e a gente responde. E já vou direto para o 6. Pode passar? Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos do Código de Trânsito. Vamos aí, por enquanto. Em 97, o município de Belo Horizonte determinou que o trânsito seria feito pela Guarda Municipal, em 97. O Ministério Público daquela cidade, não concordando, ingressou com uma ação, uma representação de inconstitucionalidade. O caso foi até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o tribunal disse: a Guarda Municipal pode atuar no trânsito. A questão foi até o STF. Começou em 97, em 2015 foi ser julgada. Rio de Janeiro tinha a mesma questão um pouco anterior, mas como era repercussão geral, poderia atrelar todos os municípios, Rio de Janeiro desistiu do recurso extraordinário, porque se perdesse, poderia todas as cidades ter que parar o trânsito. Mas, chegando até o STF em 2015 agora, essa questão para ser decidida, olha só como foi o tempo, né? De 97 a lei, 98 foi que o Ministério Público ingressou, de 98 a 2015 foram 17 anos. E no dia do julgamento, eu estava em Brasília, como eu comentei que fui dar uma palestra, e fui até o STF para assistir o julgamento. No julgamento, o ministro Marco Aurélio, que é o relator, entendia que a Guarda Municipal pode atuar no trânsito ligado a bens, serviços e instalações. O ministro Luiz Barroso entende que a Guarda Municipal pode atuar no trânsito independente de bens, serviços e instalações. Faltavam 2 ministros e o ministro Fachin não tinha ainda sido empossado. Então, nós temos hoje 8 votos e não está 4-4, porque 4 foram com o ministro Marco Aurélio, 4 foram com o ministro Luiz Barroso. Está 8-0 para que a Guarda Municipal atue no trânsito. A única coisa que está empatada é a medida da atribuição, se a Guarda Municipal vai atuar no trânsito só relacionada a bens, serviços e instalações, ou se vai atuar de forma ampla, sem estar ligada só a bens, serviços e instalações. Por isso que esse processo ainda, nós teremos esse recurso, nós teremos mais 3 votos, mas independe para nós, já foi ratificado, Guarda Municipal pode atuar no trânsito. Inclusive, no CETRAN, que é o órgão aqui do Estado de São Paulo, nós tínhamos entendimento que as multas lavradas pelos guardas municipais não eram válidas. Às vezes, na JARE, a pessoa perdia, que era a junta de recurso administrativo no município, né? Ele perdia aqui, recorria para o CETRAN, e no CETRAN dizia que guarda municipal não podia. Hoje, já está pacificada essa questão. E o estatuto inteiro está sendo questionado de uma ADIM, a ADIM 5156, que é a FENEM, que é a Federação Nacional dos Militares, dos Oficiais da Polícia Militar, ingressou contra o estatuto. A FENEM, ela representa os oficiais da Polícia Militar. Para ter legitimidade para propor a ADIM, deveria representar toda a categoria, porque a Polícia Militar é composta pela própria lei de formação de praças e oficiais. Logo, eu acredito que a ADIM 5156 não vai ser julgada no mérito, ou seja, não vai chegar no STF dizendo a lei é válida ou é inválida. Talvez os ministros reconheçam essa falta de legitimidade, mas em que pé ela está? A Presidência da República já deu as informações dizendo que a lei é válida, Advogado-Geral da União já deu as informações dizendo que a lei é válida, e o Procurador-Geral da República disse que em alguns pontos a lei não é válida, seria inconstitucional. Ainda vai para julgamento no STF, mas eu acho que não temos tantos motivos para preocupação. Claro, seria bom se a PEC 534, que tramita desde 2002, que o Romeu Tuma, hoje já falecido, né, propôs, fosse aprovada para que a gente colocasse no 144, parágrafo 8º da Constituição, nossas atribuições. E aí não teria como eles dizerem que o Estatuto alargou demais, deu competência que a Constituição não deu. Mas
prossigamos. O trânsito hoje, na parte final, diz ou de forma concorrente. Então, a Guarda Municipal tem que fazer o trânsito. Mas nas cidades que já existia uma empresa que fazia o trânsito, ou uma carreira específica do trânsito, pode continuar. Tem convênio com a Polícia Militar? Também pode continuar. O trânsito mata mais, já matou mais do que guerras. O trânsito, nós temos tantas ações educativas, inclusive em maio, agora foi o Maio Amarelo, né? Todos os municípios que estão com o trânsito municipalizados deveriam fazer alguma ação nesse sentido. A municipalização do trânsito é ótima para o município. O trânsito, ele arrecada. Tem como criar um fundo municipal de trânsito para fazer os investimentos em sinalização, no próprio policiamento. E por que é ótimo isso? O CTB não diz lá nas previsões, a mais conhecida lá, o artigo 65, né, dirigir sob influência do álcool, não diz que tem orientação. Diz, uma vez flagranciada a infração administrativa, o que tem que ser feito. Se for recolha do veículo, se for lavrar o white. Não é indústria da multa, porque ainda que se tenha muitas multas, as pessoas deixam de cometer quando as multas são lavradas. Em Brasília, por muito tempo, o pessoal teve uma fama, né? Colocava o pé na faixa de pedestre e todos os carros param. Conversando com o pessoal que atua nessa área da Polícia Militar lá de Brasília, que é a Polícia do Distrito Federal, o que eles falavam? A gente multou muito por uma época. Porque não é inventar a autuação, não é utilizar a autuação como medida punitiva, mas antes de autuações, podemos fazer campanhas educativas. Olha, daqui um mês, a gente vai começar uma fiscalização intensa nesse sentido. E faz uma campanha, por exemplo, em Aguaí, ou nas cidades dos senhores, todos aqui presentes, faz campanhas educativas, melhora o trânsito, organiza a cidade, porque as cidades não foram feitas para a quantidade de carros que nós temos hoje. Muitas cidades, as ruas eram de paralelepípedo, feito para carroça andar. E hoje você tem o quê? As famílias com 2 veículos, moto, hoje é tão fácil, mais fácil comprar uma moto. A moto veio substituir o quê, gente? O cavalo de antigamente, a bicicleta de antigamente. Então o trânsito ele está piorando, vai piorar ainda mais, as cidades não têm a estrutura, teríamos que fazer desapropriações para aumentar a própria rua, o leito carroçável ali. E o que é interessante, os municípios devem municipalizar o trânsito pela possibilidade de gerar receitas para o próprio investimento na segurança do trânsito. Quanto que as cidades gastam na parte de saúde, prefeito? Quando tem os acidentes? Não é bastante? 35% do orçamento. Nós teríamos menos acidentes. Se nós tivermos mais eficiência na fiscalização, diminui a tentativa de transgredir. Por quê? A lei recrudesceu, aumentou o poder ali de endurecimento no tocante a dirigir sob influência de álcool e as pessoas continuam. Porque não é certa a punição. De repente, nós teremos algumas blitzes pontuais, mas se nós tivéssemos sempre a certeza que bebeu, vai ser parado, vai sofrer lá as medidas restritivas, inclusive ficar sem dirigir, e a multa cara do jeito que é, duplicada por 2 lá, a pessoa pararia. Hoje nós temos que criar culturas, e quando nós falamos em criar culturas, a gente fala em modificar o costume das pessoas. A gente, o ser humano, age muito com o inconsciente. Já aconteceu com os senhores, de olhar para uma pessoa e falar, nossa, não gostei muito dela. Aí você vai conversar, pô, a pessoa é gente boa pra caramba. Não era isso que imaginava. E por que acontece isso? Porque no teu inconsciente estão até os rostos das pessoas que abasteceram o carro do seu pai quando você ia para a praia, quando você ia lá para o sítio do seu pai. Rostos de ladrões, de pessoas que fizeram mal, os conceitos e preconceitos que foram colocados desde a sua infância. Por isso que tanto hoje choca, às vezes, os crimes de homofobia. Por quê? Você, numa criação conservadora, entende que família é um homem, uma mulher e filhos. E aí hoje, pela liberdade que se tem, onde a minoria passa a ter que engole a maioria, o que a gente acaba vendo? Uma situação que choca com aquilo que eu acredito que seja de ideal. Eu que acredito que família é um homem, uma mulher e uma criança, vejo 2 mulheres, vejo 2 homens, e pela lei eu tenho que aceitar, senão eu cometo crime. Mas eu não vou perder a minha individualidade de formação. Por isso que a cultura aos poucos vai mudando, e vai melhorando, e vai se adequando, porque não é ser contra isso ou aquilo outro, e sim o processo de formação que nós tivemos.
Tem um livro de um antropólogo chamado Roberto da Mata, chamado O que faz do Brasil, Brasil. E ele trata a questão do jeitinho brasileiro, do conceito de casa e rua. Por que a gente faz o que faz em casa, de forma educada? Por exemplo, até para usar um mictório público, se sujou todo lá, se caiu fora os pingos, ninguém limpa. Em casa, limpa não só por causa da mulher, né? Limpa, de repente, por higiene. Mas por que a gente faz o que faz na casa e não faz o que faz na rua? Por onde está, de repente, essa cultura que foi forjada, que foi criada, que foi instruída e foi colocada dentro do ser humano? E a questão do trânsito, mesma coisa. Hoje, já está mais automático usar o cinto de segurança, o capacete, mas quando o código entrou em vigor, era uma dificuldade para os motociclistas usarem capacetes, porque não era cultural. Por isso que hoje o trânsito, dentro das atribuições específicas, é a mais espinhosa e a mais que traz rendimentos favoráveis, tanto para a proteção da vida, como para a produção de investimentos. Porque a ideia não é multar ninguém. Se não multar ninguém, perfeito. Mas uma vez que a infração aconteça, você tem que multar. Sabe por quê? Senão você cometeu o crime do artigo 319 do Código Penal, que é a prevaricação. Agora, ou faz de conta ou é de verdade. Eu entendo que o poder político precisa assimilar as coisas de forma serena. Eu sempre digo que a argumentação melhor é o diálogo. Ou os senhores já viram um busto de quem critica tudo e a todos? Já viram um busto em praça pública? Fala, esse aqui, criticava todo mundo, viu? Isso aqui era bom porque brigava, xingava. Negativo. O diálogo resolve tudo. Porque na argumentação do que é bom, que o prefeito vai investir na guarda. Na argumentação do que é melhor, que o prefeito vai olhar mais atentamente para os projetos que vai mandar para a Câmara. As câmaras municipais podem ajudar muito. Por exemplo, e até depois se quiserem entrar em contato, eu mando esse projeto. A maioria das câmaras não tem comissões permanentes de segurança pública. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Redação, e hídricos, transporte, diversas comissões. Comissões de segurança pública permanente não tem por quê? Porque é obrigação do Estado, né, do município. O próprio artigo 144 fala que é responsabilidade de todos. Se o vereador se aproximar da questão da segurança, ele vai passar a entender. E cada vez que a gente se aproxima do que a gente passa a entender, a gente acaba gostando. E a segurança pública, uma vez que a Câmara se aproxime, o artigo 30 da Constituição Federal, no inciso 1º, fala do interesse local que pode legislar. Os vereadores são muito importantes para nós, para que a gente consiga, dentro das câmaras, essa proximidade. Saúde, antigamente, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Os médicos eram federais e se você não contribuísse, não poderia se tratar, nem ser submetido a uma consulta médica. Na educação, a maioria estudou em uma escola estadual de primeiro e segundo grau, EPSG. Hoje nós temos CIEPs, CAICs, tanto na área da saúde, com as UPAs, as UBSs, mudou, quanto na parte da educação e na parte da segurança pública. Os vereadores precisam estar perto. Por isso que eu acho que este é o tópico mais importante. Vamos passar agora para o próximo slide e depois, se quiserem, a gente volta nas perguntas em alguma outra atribuição específica. Pode passar mais um? Mais um? No artigo 6º, fala da criação da Guarda Municipal. Muitas cidades não têm Guarda Municipal e, às vezes, falta incentivo para criar. Por quê? O prefeito ele tem um cobertor pequeno para tanto frio. O orçamento não dá. Nós bem sabemos, e até conversávamos ali fora, dos mandados judiciais que se tem para gastar na saúde. Eu mesmo me recordo, eu fui por 3 anos estagiário do Ministério Público, concursado, e eu me recordo de um caso, R$450 mil custava o tratamento médico. Entrou com mandado judicial, conseguiu o remédio, a mulher morreu antes de usar. Quanto representa isso, uma despesa fora, sabendo que é tão custoso para o prefeito a lei de responsabilidade fiscal, que implica nele mesmo? Se pararmos para pensar, os prefeitos são muito corajosos, não é? Porque às vezes, no alto das suas experiências, quando poderiam ficar em paz e usar a vida ali, de repente para a recreação, despendem do seu tempo, que é prefeito 24 horas. Quando eu fui secretário de Segurança Pública de Santa Bárbara do Oeste, tive uma oportunidade para representar o prefeito em Brasília, nessa comissão, na parte da Confederação Nacional dos Municípios, no combate ao crack, e ali conversando com alguns prefeitos do Nordeste, dizia que as pessoas iam tomar café na casa dele, porque não tinham o que comer. Vivem do fundo municipal, do fundo de participação dos municípios, que é baixo. Então, ser prefeito não é fácil.
Quantos de nós agradecemos aos nossos prefeitos quando tem uma melhora? Gratidão e ausência de expectativa conduz à vida. Quando nós temos a certeza de que estamos fazendo não pelo aplauso, e sim porque é para ser feito, a gente não espera o tapinha nas costas, tudo certo. E quando nós não temos essa ausência de expectativa e nem a gratidão, tudo dá errado porque a gente só pede. Às vezes o prefeito compra um fardamento, você vira e fala, mas é obrigação dele comprar. Mas nós somos, de repente, pais e mães, quando um filho pede uma coisa e a gente dá aquele presente e o filho fica feliz, a gente não fica feliz? Agora, se o filho nem liga, você fala, pô, nem agradeceu. Ninguém é grato, às vezes, no serviço público por achar que é obrigação. É uma obrigação sua, obrigação... Todos que trabalham perto da política sabem que o frio é muito para o cobertor pequeno de orçamento que tem. O prefeito recebe todos os secretários. De saúde, essas demandas. De assistência social, preciso contratar isso. Da educação, está faltando professor, não tem vaga na creche. Aí entra o secretário de segurança ou o comandante da guarda e fala, viu, preciso contratar mais guardas. O prefeito vira e fala, viu, você está de brincadeira comigo, né? Por quê? Porque você tem que argumentar qual é o ganho disso. O que melhora efetivamente para a população? E no artigo 6º, quando fala da criação da Guarda Municipal, e que fala que o prefeito é o chefe do poder, que o prefeito é o chefe da guarda, né? O chefe do poder executivo é quem é o superior hierárquico maior da Guarda Municipal. Qual é a vantagem que se tem de criar uma Guarda Municipal? Primeiro, ninguém vai pedir segurança pública para o governador, porque não acha, não consegue agenda, vai pedir para o prefeito. Ó, seu prefeito, então está morrendo gente lá em casa, lá perto de casa. Ó, está morrendo gente em tal bairro. Ó, o tráfico de drogas lá é intenso. Aquela escola lá, pelo amor de Deus, o trânsito é caótico. Pede para quem? Pede para o prefeito, pede para o vereador. O vereador, então, é mais injustiçado ainda, porque às vezes a gente vira para o vereador e fala assim para o vereador, tem como ajudar a gente, seu vereador? Faz um projeto, uma coisa. Ó, o vereador vai na tribuna, fala, faz um projeto e tal, e não é aceito. Ou é de oposição, ou mesmo porque não tem condições, por não ser atribuição dele, que não agradece o tempo que o vereador despendeu para nós e ainda critica. Nós deveríamos ser um pouquinho mais gratos e entender isso. Para convencermos as pessoas a investir na guarda, tem que ter educação, ausência de expectativa, gratidão e demonstrar de forma argumentativa o que vai ganhar. Primeiro, o prefeito vai conseguir, pela Guarda Municipal, atender às demandas dos seus munícipes, que ele não consegue, às vezes, através da Polícia Militar. Por que investir em um órgão que você não vai ter ascensão hierárquica? Se o prefeito falar, olha, todos os guardas vão ficar aqui, vai ficar aqui. Ele paga o salário, o município paga o salário, por que o município não deve dizer onde deve ficar a segurança pública dele? Agora, na Polícia Militar não vai ser assim. Pode fazer operação delegada, tem algumas coisas você pode pedir o comandante colocar lá. E por que eu digo isso? A disputa do espaço, ela é super legítima e ela sempre vai existir. Mas nós somos municípios e temos que ter a condição de alocar o nosso serviço de forma adequada. Criou Guarda Municipal, deu formação adequada, conseguiu realmente colocar esse pessoal para trabalhar. Você vê pessoas orgulhosas em todas as guardas. Olha quantos guardas nós temos aqui, e de repente nem todos os guardas que estão aqui são dirigentes, são pessoas que lutam para trabalhar, para saber como que consegue um direito melhor, para uma argumentação. Por isso que vem nessas palestras, por isso que vem na conversa, por isso que os nossos WhatsApp têm 6.000 mensagens por dia, por quê? O guarda municipal, ele luta por esse espaço, e ele quer trabalhar, e ele conhece o município. Quando às vezes o policial militar está em trânsito pela cidade, querendo chegar numa cidade, outra cidade mais perto da casa dele, o guarda municipal geralmente mora aqui. 90% dos guardas moram na cidade que trabalham, conhece o município, tem inclusive uma afetividade com o município por conhecer os locais. Olha, eu jogava bola ali, o fulano chama você pelo apelido. E quando você tem proximidade, a segurança pública funciona muito. Criar guarda municipal é bom porque você vai conseguir dizer o que fazer, vai conseguir criar uma produção maior de respostas às demandas. Pode passar? E na criação, nós temos esses quórums. Por quê? A lei não quis dizer, você pode colocar quantos guardas vocês quiserem na cidade, porque senão nós poderíamos realmente ter prefeitos que tivessem uma ideia equivocada de assumir a segurança sozinho no município. Nós temos a linha de produção, a nossa parte para fazer.
Tem a Polícia Militar, que tem as suas atribuições, continua sendo útil, nunca vai terminar e vai continuar ajudando. Tem a Polícia Federal, na parte ostensiva. A Polícia Civil não tem realmente uma rivalidade, porque a parte dela é a parte só dela, né? Mas tem aqui as quantidades que você pode chegar. Nas cidades até 50 mil, você vai multiplicar o número de habitantes por 4 décimos. Então, por exemplo, uma cidade que tenha 35 mil habitantes, você multiplica por 4 décimos, você pode chegar a ter no máximo 140 guardas. Uma cidade que tem entre 50 a 500 mil, você multiplica por 3 décimos e você pode ter de 200 guardas até 1.500 guardas. E no caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, você multiplica por 2 décimos. Uma cidade com 1 milhão de habitantes pode ter 2.000 guardas. Então, a lei já trouxe também esse quórum. Se o IBGE mudar, diminuir o número de habitantes, não precisa mandar a guarda embora, né? Mas, se ele aumentar, você pode adequar a sua guarda, aumentando também o número de integrantes. Pode passar? Aqui no artigo 8º, traz a possibilidade dos municípios se juntarem para trabalhar em conjunto. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Hoje, nós temos uma conurbação muito grande. Os municípios se emendam e, às vezes, é uma rua, uma avenida que muda de um município para o outro. Então, o que você pode fazer? As câmaras podem se acordarem, os prefeitos também, e dizer, olha, nós vamos trabalhar em conjunto. Para patrulhar toda a cidade? Se quiser até poderia, mas principalmente essas partes de conurbação para que um possa ingressar no município um do outro. Está aqui no parágrafo 8º. No artigo 9º, fala sobre o planos de cargos e salário. E quando vem falar em planos de cargos e salário para uma instituição que já está andando, como que você cria uma justiça? Por quê? Você criou um plano de cargos e salário. Aí você tem na sua corporação guardas de 2, 5, 10, 15 anos. E você tem que fazer os cortes para colocar a carreira. E aí sempre na guarda a gente tem as discussões do que é o mais ideal. Mas a lei já veio garantindo. Por quê? É muito salutar que nós tenhamos realmente uma projeção. Senão você entra como guarda municipal e vai acabar como guarda municipal. Sem nenhuma distinção. Então você tem as graduações, o plano de cargos e salários que você pode ascender tanto horizontalmente quanto verticalmente. Porque qual que é o problema? Nós somos muito próximos da política. O guarda municipal, ele é muito próximo da política. Por mais que ele se capacite, por mais que ele se torne um bom profissional, que ele estude, tenha formação, se a política muda, eles podem não utilizar aquele profissional. E mais, podem prejudicar aquele profissional. E aí que entra aquela frase que eu falei sobre ausência de expectativa e gratidão. Você tem que fazer as coisas por achar que é o correto a fazer, e não esperando que no futuro alguém vá reconhecer. Porque às vezes você pode trabalhar muito tempo na sua instituição, fazer aquilo crescer, trazer cursos, motivação, tal, e entra um outro prefeito que prefere que você fique lá no cantinho. E aí, de repente, o que acontece com você? Perde a motivação. O nome motivação, motivo para ação. Ah, de nada valeu. Vale muito. Até quem entra na guarda municipal imaginando que um dia vai sair, tem que fazer o seu melhor, porque é a história do conceito de felicidade. Tudo que é materialidade, para a gente atrelar a nossa felicidade ao que é material, é vago. Agora, se for espiritual, é diferente. Tem um filme da irmã Dulce, muito bonito. Ela lutava ali pelos pobres, ela está na feira um dia e pede alimento para os pobres. Fala assim para o feirante, dê-me um alimento para que eu possa levar para os meus pobres. E o feirante cospe na mão dela. Ela olha, guarda e fala, isso aqui é para mim. Agora e para os meus pobres, você tem alguma coisa? Então, é a abnegação. Por quê? O guarda municipal ele é uma pessoa de ajuda. Ele não vai ser chamado nunca para um churrasco fardado. Ó, vem para um churrasco aqui, ó, 153, né? Ligar lá no 153, ou no telefone da guarda e fala assim, viu, tem como mandar uma viatura aqui, estamos fazendo um churrasco? Difícil. Só se você tiver um conhecido, né? E se tirarem foto e for para no WhatsApp, pode dar problema. Mas, geralmente, nós somos chamados, é só para o conflito. E quem que cuida da mente do guarda? Porque nós também temos problemas em casa, no relacionamento, dinheiro, não dá para fazer tudo o que a gente quer, não consegue viajar o quanto gostaria.
Somos pessoas de ajuda. Por isso que nós temos tantas pessoas com ideais, idealizadoras. O Pânico, né, que zoa desde ministro até presidente da República, lamentavelmente comparou a Guarda Municipal com a Polícia Federal, dizendo que guardinha municipal, falou algumas coisas lá. E assim, toda forma de brincadeira, do humor, o politicamente correto tem que ser alargado. Mas não tem como comparar a gente com a Polícia Federal, porque eles não estão em todos os municípios. As nossas atribuições não são as mesmas. Respeito eles lá e nós aqui. É menor, de repente, o trabalho que você faz no atendimento de uma ocorrência de trânsito do que uma operação enorme para prender corruptos? Tudo é importante na segurança pública. Por isso que o guarda municipal tem que ter orgulho de ser guarda municipal, porque você escolheu isso. A única diferença sua para uma outra carreira é que você não tentou. Concurso público tem um lema que fala, tente, né? Finja até que atinja. Você presta o concurso não para passar, mas até passar. Por quê? O concurso público, que você idealiza de qualquer outra carreira, pode ganhar mais, mas vai te dar o prazer que você tem às vezes hoje? Eu vejo muito isso nas guardas municipais, que Madre Teresa de Calcutá dizia, não tem sentimento melhor do que o sentimento do trabalho bem feito no final de um dia. Nós vamos continuar discutindo, vamos continuar tendo espaço para os debates, mas hoje tem a lei dizendo que nós temos que ter um plano de cargos e salário para que a carreira fique mais atraente. Pode passar? Aqui os requisitos, fora da lei a cidade poderá colocar outros. Pode passar? Pode passar. Tem aqui a formação da capacitação das academias de guardas municipais, porque temos uma matriz curricular para a formação de guarda municipal. Não adianta nada você colocar um guarda municipal numa sala de aula e dar instrução para ele, se ele não entendeu por que ele tem que entender aquilo. Para aprender, depois de adulto, você precisa entender o porquê que você vai aprender aquilo. Ter uma reflexão sobre aquilo. Se você entender que o direito te salva de abuso de autoridade, se você entender que saber as suas atribuições faz você ser um melhor profissional, você vai querer aprender. E a matriz curricular ela tem que ser dada de forma específica e relacionada com o interesse do guarda municipal. Mas a lei veio dizendo das academias que poderão ser criadas. O artigo 11 fala que a matriz curricular poderá ser mantida aqui, hoje está, 2005, ou uma nova. Pode passar? Fala que os municípios poderão se consorciar para fazer academias, e aqui diz que nós não poderemos participar mais, pode passar? Não poderemos mais participar de instruções em outras escolas de formação dos militares, por exemplo. E por que isso? Porque nós temos que ter os nossos valores, os nossos princípios. Quem vai dar formação para o guarda municipal, se for de outra carreira e estiver com base nisso, né, nos seus valores, transmitindo conhecimento, a gente nunca vai criar o nosso. E no artigo 13 nós temos o controle interno e o externo, corregedorias e ouvidorias. Só teremos guardas boas quando a corregedoria for forte. Quando a corregedoria for corporativista, quando você conhecer o vereador e conseguir que ele anule uma punição sua, não conseguiremos ser bons. Só é boa a guarda municipal que tem punição, porque o ser humano, ele sempre avança ao limite. Então as corregedorias hoje estão iniciando, mas se nós não tivermos condição de tirar do nosso meio aqueles que não merecem estar lá, que mancham toda a categoria, porque não é o guarda fulano, é a guarda que cometeu, não vai adiantar chegar no limite daquelas capacidades. Não vai adiantar os prefeitos investirem em termos 200, 300, 400 guardas na cidade, 600 guardas, 150 guardas nas cidades menores, se você não tem controle da tropa, se cada um faz o que quer. Precisa ser efetiva a corregedoria, para que você realmente saiba que se você pisar fora daquele código de conduta próprio, você vai ser punido. Porque a Guarda Municipal não é cabide de emprego. A Guarda Municipal é uma instituição séria querendo fazer segurança pública. Se não for para ser assim, não adianta a gente gastar o nosso tempo para isso. Não adianta a gente ter uma arma na cintura. A arma na cintura é para quê? Para aumentar o poder? Ou para o caso de sermos agredidos ou vermos alguém agredindo, agirmos em legítima defesa? E essa reflexão, o guarda municipal precisa ter. Porque o comando, o poder político, ele vai passar, mas a guarda vai permanecer.
Por isso que os guardas municipais é que precisam ser instruídos, os guardas municipais é que precisam ser preparados. Toda situação que você é um ícone, seja o secretário, seja o diretor da guarda, o comandante, seja o prefeito, é por um tempo. É muito pesado esses cargos. E você tem que ter esse desamor de saber que tem uma hora que você tem que entregar o bastão de comandante, o bastão de inspetor, o bastão de prefeito, até a lei não limita 2 mandatos. E agora na CBF também, graças a Deus, né? Por quê? Se você não tiver essa limitação, você cria déspotas, né? Tiranos. A democracia é uma ditadura por tempo certo. E nas instituições também. Lembre-se sempre, o tempo que você estiver no cargo de comando ou podendo colocar a tua filosofia é o tempo para você não ter arrependimentos. Tem um filme chamado Quase Deuses, uma história muito bonita. O negro queria ser médico na década de 30, guardou dinheirinho, mas o que aconteceu? Creche da bolsa, café caiu, perdeu dinheiro, tudo. Era um marceneiro muito hábil, foi trabalhar junto com o médico branco, que era um cientista, história real. Caso verídico. Muito bom, né, prefeito? E ele começou a trabalhar com o médico branco, fazia as partes manuais ali, né, mais finas, porque era um marceneiro hábil, e junto eles conseguiram muitas coisas, descobertas. Só que o médico branco tratava muito mal o negro. Só que ele só conseguiu a projeção que conseguiu porque ele tinha o negro por perto. No final do filme tem uma cena muito bonita. O médico branco está ali na cadeira de rodas, sendo levado pelo negro, e em um dado momento o médico branco coloca a mão sobre a mão do negro e fala assim: não se vive uma vida se no final dela a gente não tiver muitos arrependimentos. Não pediu desculpa, mas reconheceu que não tinha tratado de forma tão correta. Então nós temos que fazer do nosso jeito, mas sempre lembrando disso, que é por um tempo. E graças a Deus por ser assim, porque aí a gente tem possibilidade de ter novos ares, novas possibilidades. É claro que o Leandro de Aguaí é uma exceção aqui, né? Comandante já por tanto tempo, mas por quê? Contribui, se prepara, uma pessoa amorosa. Olha esse evento que ele conseguiu fazer e chamou tantas cidades. É para ele esse evento? Então, quer dizer, não merece os nossos aplausos? Dá um salve de palmas para ele, né? Pode passar o slide? Pode passar? Pode passar ainda? E aqui no 14, nós temos que as guardas municipais terão que ter um código de conduta próprio. Por quê? Os RDs que nós temos hoje, eles não são mais possíveis de serem aplicados, por serem cópias. Como nós temos que ter um código de conduta próprio, nós vamos precisar da Câmara e dos guardas municipais para opinar o que vai colocar aí. Quer ver um exemplo? Guarda municipal pode ter barba? Não sei. É civil, não é militar? E agora, como nós vamos fazer? Nós, hoje, a maioria não usa em serviço, quando no máximo o bigode bem aparado e tal, mas e pelo novo código? Vai poder usar brinco? Vai poder ter piercing? Porque é uma questão hoje, e nas instituições você tem os mais variados níveis. Hoje, a questão de gênero, porque ninguém aqui é homem ou mulher. Todo mundo aqui decidiu ser homem ou ser mulher. Por quê? Não é uma questão de gênero? É gênero. Quando você coloca numa ficha, pergunta se você é masculino ou feminino. Em acordo aí com seus órgãos reprodutores, né? Masculino ou feminino, não se é homem ou mulher. Inclusive tem um filme do Pedro Almodóvar, Tudo Sobre a Minha Mãe, que ele trabalha essa questão de gênero de forma muito interessante. Porque você vai decidir se você quer ser homem ou ser mulher. Você nasceu de sexo masculino ou feminino. E aí você tem na guarda municipal alguém que entra num gênero e quer passar para o outro. Como que fica essa questão? E não está muito longe. Tem um caso, não posso comentar a cidade, mas que nós estamos tendo essa dificuldade. Por quê? Os guardas municipais não aceitam. Entrou de um sexo que quer passar para o outro, e aí quem é guarda feminino fala, aqui não, não usar meu vestiário não. Quem é guarda masculino fala, também meu vestiário não. E aí, onde vai o guarda que decidiu mudar de gênero? E mais, qual que é o problema, gente? Nós temos que respeitar. Está aqui a OAB presente, que nós bem sabemos que hoje nós temos que respeitar. Só que, igual eu digo, nós não podemos ser hipócritas e dizer que não temos preconceito, porque nós temos um tipo de formação. Agora, há uma distância muito grande entre você até não concordar e você respeitar. Você tem que respeitar, e como guarda municipal, você tem que cuidar para que se respeite o direito de todos. É diferente você falar, pô, não concordo com isso.
Mas, vamos lá. Ou a gente não sabe que a Guarda Municipal é uma instituição machista e vai ser por muito tempo até que a gente consiga mudar os valores. Há pouco tempo começaram as mulheres a ingressar na Guarda Municipal. E mais, para fazer patrulhamento, se a esposa via um homem e uma mulher junto, a mulher já... o que você fica 12 horas fazendo com ela na viatura? Né? Tem um trocadilho que fala, né? Se todo homem fosse tão bonito quanto a mãe dele diz que é, se todo homem tivesse tanto dinheiro quanto o filho dele acha que tem, tivesse tantas mulheres quanto a mulher dele acha que tem, né? Seria perfeito, né? Por quê? É uma questão de nós trabalharmos essa cultura. E as mulheres começaram a ingressar agora nas guardas municipais e elas vêm fazendo um trabalho excelente e é um espaço que precisávamos. Inclusive na busca pessoal precisa que a mulher faça, o homem não pode fazer a minuciosa, como a gente chama, mas nunca se passaram por uma situação na cidade de vocês, de repente um transexual que precisou ser abordado ali, depois da ocorrência não viram uma brincadeira? Que é fruto do quê? Da cultura ainda. Vai você fazer abordagem? Não, eu sou motorista, vai encarregado lá. Não é? Não tem? Porque é ainda da nossa cultura isso. Aquelas ruas conhecidas na cidade que tem, de repente, esse pessoal, o guarda que passa muito lá e fala que está patrulhando lá, o que acontece, né? Não sai dessa rua. Então, quer dizer, é uma questão ainda para o Código de Conduta próprio trabalhar. Pode passar? No artigo 15 temos as prerrogativas. Hoje, pelo Estatuto, o comandante da Guarda Municipal tem que ser guarda. Porque antigamente, alguns prefeitos colocavam pessoas fora da carreira que não tinham, de repente, o conhecimento da Guarda Municipal. Imagina, um guarda de 15, 20 anos, ou mesmo menos tempo, tem lá a sua guarda, aí chega uma pessoa que não conhece nada, vai te comandar como? Quais são os seus valores? Agora, se a guarda é nova, nos 4 primeiros anos, aí nós podemos ter alguém com experiência, formação na área de segurança pública para tocar a guarda. Você acabou de fazer concurso, não vai colocar o recruta lá para ser comandante, né? Mas, depois de um tempo, tem que assumir a Guarda Municipal alguém de carreira. Isso foi ótimo, porque quase sempre nós não podemos julgar, e isso eu digo até pelo fato de ter tido o prazer de conhecer o senhor, né? Que foi a pedra fundamental aqui da Guarda de Aguaí, foi aplaudido por todos, viu o carinho que as pessoas têm pelo senhor, e o senhor é da carreira da Polícia Militar. Quer dizer, muito respeitado por nós por atitudes, porque não são pechas, não são símbolos que façam que a pessoa seja mais ou menos, e sim as atitudes que demonstram. Então, nós tínhamos guardas comandados por pessoas de fora, que eram excelentes comandantes, quando entram de carreira, você sente saudades daquele outro, não é? Porque às vezes fica no revanchismo, porque agora eu sou comandante, e esquece que o próprio termo comandante não é o cara que manda sozinho. E não existe nada sem construção. O padre Fábio de Mello fala uma coisa muito bonita. Ele fala que por trás de um sorriso tem uma construção. Quer sorrir em uma formatura? Depois de 5 anos? Livros, provas que você queria desistir, horas perdidas de contato com a família, de sono, 5 anos construindo para conseguir o diploma. Aí você sorri. Vai construir uma casa? Comprou o terreno, fez o alicerce. Quanto tempo ali não chorou, não sofreu, até que você sorri. Por trás de todo sorriso tem uma construção. E é isso que as guardas municipais estão fazendo. E é isso que os senhores têm que fazer na cidade de vocês. Construir o sorriso da Guarda Municipal. Para que quando a gente saia, e um dia a gente vai sair, o Cortella ele fala uma coisa muito interessante na palestra, né? Ele fala já no começo, ele fala assim, o homem é o único bicho que sabe que vai morrer. Porque o seu cachorro está tranquilo lá, brincando com você, pede um ossinho, em paz, né? Sem problema. Também está tranquilo ali seu papagaio, seu gato. O ser humano não, sabe que vai morrer e sofre por isso. E depois de meia hora de palestra, o Cortella volta e fala, e você sabe que você vai morrer, né? Porque justamente isso, nós vamos passar pela Guarda Municipal. E quem já se aposentou, como o nosso colega aqui, ainda está no meio de guarda. Vem aqui fazer, né? A voz é boa, né? Deve gravar algumas locuções de rodeio aí. Saudades do Marco Brasil, né? Marco Brasil era policial rodoviário, né? Sabiam disso? Marco Brasil, que não sei hoje ainda como ele está, mas ele era um policial rodoviário. Quem se aposenta acaba, quando vê uma viatura, sentindo saudades. E não acontece às vezes, a pessoa está sem a farda nos identifica.
Infelizmente, muitos guardas, a primeira coisa que faz quando vira comandante ou secretário é tirar a farda, né? Mas a farda nos identifica porque eu não preciso falar que eu sou guarda. Aqui quem está fardado, eu sei quem é guarda. Agora quem é guarda e não está fardado aqui, não teve que falar? Ô irmão, sou guarda em tal lugar e tal, não é? Então quando a gente vê uma viatura já se aposentando lá, chega e fala, também fui guarda e tal, porque tem orgulho de ser, tem orgulho de ter estado, de ter trabalhado. Então, para que o sorriso aconteça na guarda dos senhores e a melhora se efetive, precisa ter a construção, sempre com gratidão. Porque quando nós somos gratos, a pessoa fica mais feliz para fazer mais. Porque, nossa, a pessoa é grata, reconhece, mas não. Chega na época de política, esquece tudo que o prefeito fez, vai com outro que favorece lá, fala que vai te dar um cargo, uma coisa e outra, e se esquece, né, da gratidão que nós temos que ter. As preferências, todos nós vamos ter, mas nós temos que ser gratos e justos. Pode passar? Pode passar também. No 16, fala sobre o Estatuto do Desarmamento. E no parágrafo único, fala sobre as possibilidades de perder o porte. 3. A primeira delas, em razão de restrição médica, o médico diz, olha, não tem condições de portar mais arma, então o seu porte é retirado. A segunda, por decisão judicial, num processo mesmo o juiz diz, olha, não tem mais possibilidade de portar por conta disso, aquilo, outro. Ou outra, por conta da adoção do próprio dirigente. Por exemplo, na guarda não tem muito alcoolismo, mas se nós tivéssemos casos de alcoólatras na guarda, o que nós tínhamos que ter de parte do dirigente? Tirar o porte de arma do guarda. Porque, de repente, ele não está mais apto para ter o porte de arma de fogo. E tirou o porte de arma de fogo do guarda é a mesma coisa que tirar o coração dele. Né? Nós vemos quando chegam as novas armas de uma corporação, né, as pistolas, uma arma longa e tal, o pessoal, e a gente treina tanto o controle de arma, né? Quem é o pessoal da parte tática aí, bem sabe, né? Controle de arma, é louco fazer uma posição sul, coberta, descoberta, fazer qualquer tipo de progressão ali e tal. E uma arma, ela faz com que você tenha a possibilidade do trabalho. Então a arma de fogo representa ali o coração do guarda, né? Tirou a arma, parece que a gente não é mais guarda. Tanto que, às vezes, o porte ele é só municipal, e quando a gente sai, tem que sair desarmado. Aconselho que deixe também a funcional em casa, porque se descobrirem que é guarda, talvez seja a última vez que você fique na terra, né? Porque desarmado você morre e armado você mata ou morre. Pode passar? No 17 agora já estamos finalizando. O 153 e também a faixa exclusiva de rádio 153 para que a população consiga nos acessar. Um problema que os prefeitos tinham é porque a Anatel entendia que a Guarda Municipal não era de emergência, e sim era de utilidade pública. Logo, a tarifa é cobrada e nós temos a dificuldade que a população não consegue nos acionar. E o rádio, a faixa exclusiva, de preferência digitalizado, né, para que nós não tenhamos interferência na nossa comunicação. No 18, fala sobre a prisão especial, né? Tomara a Deus que a gente nunca precise. Mas a prisão especial é só um papel colado num lugar lá escrito que é prisão especial, porque não é um presídio especial, não é um lugar que você vai só onde guardas municipais vão, como é o caso da Polícia Civil, que tem o presídio especial, como é o caso da Polícia Militar, que tem o presídio especial. Para o guarda municipal é a prisão especial e só até a condenação definitiva. Depois da condenação definitiva, você vai para um seguro, né? Para algum lugar onde vai todos os presos que são ameaçados, porque senão vamos durar quantas horas, né? Dentro de uma cela comum. Pode passar? No 19, tem a vedação de copiar coisas de outras instituições, porque quando você vai em congressos, você percebe muito isso. As fardas, às vezes, verde-oliva, fardas cinzas, tal. Então, tentou dar uma padronizada e dizer da estrutura hierárquica da Guarda Municipal e também das denominações, uniformes, distintivos, condecorações. Por exemplo, a gente não pode ter o cabo, o sargento da Guarda Municipal, né? Nós temos que ter realmente as graduações próprias. Guarda Municipal, subinspetor, inspetor, que também é uma cópia da Polícia Federal. Poderíamos criar outras nomenclaturas. E a lei não desce essas minúcias. Pode usar a criatividade de cada cidade. E aí as coisas, de repente, elas prosperam. Eu sou muito contra a gente copiar coisas de outras instituições sem melhorá-las e dar a nossa cara. Por exemplo, nada contra, mas
tem gente que pega o símbolo do BOP para colocar nas ROMOS, né? Outros lugares têm outros nomes. Ou pega, como fizeram recentemente, o R da rota para colocar na viatura. Olha, gente, se tirar a farda de quem é um guarda municipal com atitude, ele vai continuar sendo um guarda. Não é a farda, não é a nossa viatura, não é a nossa boina, não é nosso braçal, não é o que está escrito lá. Mas se tudo isso melhora o nosso trabalho porque dá identidade, vamos tentar criar uma nossa. Se é a Romo hoje, que é o movimento que estão seguindo, com seus símbolos próprios, às vezes você pega de uma guarda que já existe, pega de repente um símbolo que lá tem, você adequa na sua guarda, perfeito, que é entre guardas. Agora, de uma outra instituição, e a gente colocar na nossa, pode virar alvo de chacota, né? Porque aí eu acho que cria realmente uma cópia, e na cópia tem comparação, e sempre o original vai ser melhor que a cópia. Então, como a gente não vai copiar, vamos ter nossa identidade, nós poderemos lembrar desse artigo aqui. Pode passar? Aqui nós temos os 3 conselhos, né? Conselho Nacional de Guardas Municipais, Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais e o Conselho Nacional de Segurança Pública, onde se vai discutir guardas municipais. Volto a dizer, não tem guarda senador, não tem guarda deputado, nem federal nem estadual, e as câmaras agora que estão começando a ter alguns guardas municipais, mas nós não precisamos ter, de repente, esses profissionais lá. Precisamos ter o lobby junto deles, de vereadores que gostem da Guarda Municipal para trabalhar para nós, de vereadores que entendam a causa da Guarda Municipal e também o ganho que a cidade tem, e nesses outros âmbitos, o lobby normal. Feito por quem? Por esses conselhos. Quando os conselhos não atuam, realmente não temos representatividade. Pode passar? A cor é o azul marinho, preferencialmente, mas pode ter outras cores, por quê? O município ele tem autonomia. Então, se o prefeito entender que quer uma guarda de outra cor, vai ter, mas preferencialmente o azul marinho. Pode passar? E aqui nós temos o prazo de 2 anos para adequação da Guarda Municipal à lei. Lembrando que nós precisamos ter uma agenda de implementação. O que eu sugiro? Não são 11 capítulos? Não tem o artigo 4º e 5º que tem as atribuições? Peguem e façam uma planilha do que a lei determina e do que essa guarda tem. Talvez 2 anos não dê tempo para adequar toda a guarda. E nós não podemos colocar a faca no pescoço do prefeito e falar, você vai fazer qualquer custo. Vocês acham que o prefeito tem medo do Ministério Público? Diariamente ele é acossado pelo Ministério Público. E aí o guarda fala, porque eu vou no MP? Ministério Público, instituição séria, tem nosso respeito e nosso carinho. Mas o Ministério Público, toda hora fica com a faca no pescoço do prefeito, vai e faz um carinho no prefeito que é melhor do que colocar a faca no pescoço dele, é mais um. Ele vai falar, pega a fila, e está longa, você não vai nem conseguir ver o final. É desde conselho de idoso, consegue tantas coisas pedindo, que tem que pedir mesmo, tem que participar, a Ministério Público e juiz ainda dando mandado judicial, 5 mil, né, prefeito, senão vai preso. O prefeito gastou 5 mil reais em uma injeção aqui. E se não fizesse? Responsabilidade pessoal. Então, 2 anos para adequar? Perfeito. Com base na argumentação, gente. E a gente não sabe, o guarda municipal ele é um camarada forjado para ser líder. Embora na corporação ele seja liderado, mas ele chega numa situação, se tiver que falar baixo ele fala, se tiver que falar alto ele fala, nós temos os nossos trejeitos, ou seguramos o cinturão aqui, ou seguramos o colete aqui, né? Se é de repente uma menina bonita já para conversar mais assim, né? Numa posição ali mais de forma sedutora, o guarda municipal sabe conversar muito bem. Porque, de repente, nós não utilizamos essa capacidade que temos para conversar, para dialogar, para realmente construir ideias. Chegar lá e tentar bater no prefeito, que você não fizer. Realmente, para ser prefeito tem que ter muita coragem. E não vai ser a guarda municipal que vai dizer que vai prender o prefeito. O que nós podemos é, quando as consequências forem últimas e o prefeito não fazer, aí adotar as providências cabíveis. Perfeito. Mas tem muito espaço para diálogo. E o prefeito faz. Basta que a gente consiga o caminho. Por exemplo, aqui, vocês acham que são todas as cidades que tem um prefeito presente? Ouvindo? Né? Primeira coisa que ele falou, mas você é muito menino. Daí, né? Mas de uma forma muito gentil, educada, conversamos bastante ali fora antes. Está aqui por quê? Olha só, meu avô faleceu com 100 anos de idade, e até hoje eu tenho saudade de conversar com ele, pela pessoa lúcida que era, e faleceu assim.
das 5 horas da manhã acordou, não bem, faleceu às 6, sem nunca precisar ir ao médico, nenhum tratamento, nenhuma operação. E não são só os cabelos grisalhos que trazem experiência, né? Uma pessoa serena, que demonstra mesmo interesse pela guarda. Está aqui eu falando 1 hora, de forma apaixonada pela guarda, vi anotando algumas coisas ali. Olha o comprometimento. E por que os seus prefeitos não podem ter o mesmo? Pode sim, né? Basta que nós utilizemos os argumentos necessários. Primeira coisa, o prefeito tem que perceber que a guarda está imbuída de boa vontade. Os maus profissionais têm em todos os lugares, não fique preocupado. Jesus tinha 12 e um era trair ainda. Mahatma Gandhi começou sozinho. Martin Luther King, quando falou I have a dream, eu tenho um sonho. O que aconteceu com Martin Luther King? Morreu por isso. Então não se preocupem se olharem para o lado e não tiver muitos. Acreditem no que vocês querem construir, porque não tem como dar errado. Ainda mais sem religião, mas com religiosidade, se você acreditar em uma espiritualidade maior. Porque se é uma vida traçada para que a gente tenha uma experiência nessa terra, seres espirituais tendo uma experiência terrena, tudo que a gente faz, tudo que a gente passa, está ótimo. Porque se nós estamos aqui para descobrir dons, talentos e virtudes, e percebemos que na guarda dá para a gente desempenhar isso, ou no legislativo, ou de repente na polícia civil, ou de repente nos conselhos que nós temos aqui, ou nas guardas, ou em cada profissão que cada um possui aqui, faça o teu melhor ali, porque é muito possível dar certo. Quem fez Senai aqui? O curso do Senai, um curso profissionalizante. Olha lá, temos alguns que fizeram. Quando os senhores fizeram Senai, já se formavam de repente há 20, 30, 40 anos profissionais. Vocês não arrumaram emprego ainda um pouquinho na área? Deu certo. Porque a vida, ela nunca está saturada para bons profissionais. Advogados, com a OAB, todo ano passam muitos, e muitos se estabelecem. Porque para se estabelecer, basta realmente não ser clínico geral, gostar de alguma coisa e ir a fundo nesse sonho. Por isso que nesses 2 anos que temos para que a guarda se adeque, nós não podemos ser ingênuos. É no diálogo que a gente vai conseguir prosperar. E depois, se não conseguir, você passa para a próxima etapa. Já lembrando, não existe guerra sem feridos e mortos. E todo líder que se aventura a ser líder, já saiba, você está sozinho, e se as coisas derem errado, a sua cabeça que vai rolar. Tiradentes, que eu diga. E às vezes nós falamos tanto em valores e se esquecemos, inclusive, dos hinos que nós temos no Brasil, não é? 4 hinos, nacional, da bandeira, da independência e o da proclamação da República. Muito bonito, que fala de uma parte, nós nem cremos que escravos outrora tenha vida em tão nobre país. Os hinos das suas cidades contam seus valores, as guardas municipais que têm seus hinos também, geralmente feito por guardas municipais. Então a adequação vai ser com base no diálogo. Façam essa agenda que eu disse, 11 capítulos, veja o que a lei determina, veja o que a sua guarda tem, o que precisa ser feito, quais são os caminhos. O vereador não tem muito tempo, o prefeito não tem muito tempo, secretário e comandante às vezes não tem muito tempo. Você, guarda municipal, se tiver um pouquinho mais de tempo, auxilie, assessore, porque aí você vai já levar mastigado, só fazer isso dá certo. O prefeito, a primeira coisa que pergunta é o seguinte, vou tirar dinheiro da onde? Qual é a rúbrica? Da onde que eu vou conseguir isso? Aí você diz, olha, tem isso, já vi com a Secretaria de Fazenda, dá para fazer assim, assim, assado, tal, dá por esse caminho. O prefeito, olha, não, beleza, dá, vamos fazer. Então, criatividade. E criatividade, guarda municipal tem muito. Aqui no parágrafo único fala, é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Respeito muito quem quer que a Guarda Municipal se chame Polícia Municipal. Respeito. Acho que é um posicionamento, é uma vontade, um desejo, mas de uma dessas andanças minhas, dessas palestras, veio um camarada e falou assim para mim, tem que ser Polícia Municipal porque é isso que nós somos não somos Polícia Municipal, e disse sobre a origem da polícia e tal. Perfeito. E nós somos diferentes, tal, perfeito, né? Acha que pode defender. Mas ele perguntou o que eu achava. Tá, você quer que eu fale o que eu acho, eu vou dizer. Primeira pergunta, você fala que a Polícia Municipal é diferente, né, de qualquer outra polícia. Isso mesmo, nós não somos igual à Polícia Militar. Tá, qual que é a abreviação de Polícia Municipal? PM. Como vai diferenciar a gente da PM? PM do município, PM do Estado? Nós vamos exercer e fazer o trabalho de polícia municipal, mas nós surgimos como guarda municipal. A nossa origem, desde a guarda
municipal lá de estado de São Paulo era guarda municipal. Não temos como chegar aqui até João agora querer chamar José. É guarda municipal. Ou guarda civil municipal, ou guarda metropolitana, nos nomes que já se tinha. É igual aos grupos táticos. Em Santa Bárbara do Oeste se chama apoio tático. E eles não querem mudar para Romu porque é o nome que veio de uma origem deles. Agora, se é nova, a parte tática vai se chamar Romo, perfeito. É como você construiu a história, e a Guarda Municipal foi construída como Guarda Municipal. Pode passar? Essa lei, então, ela foi assinada, né? Entrou em vigor aí no dia 11/8, mas é uma lei do dia 8. Essa foi a explicação da lei geral. Falamos sobre trânsito, falamos sobre as atribuições, falamos sobre nomenclatura, sobre estatuto e tal. Agora eu vou abrir um espaço para as perguntas, de forma breve, porque acho que o estômago já está começando a dar sinais de existência, e depois eu faço só a conclusão de um minutinho aí, tá? Muito obrigado pela paciência e pela audiência até agora. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O microfone está liberado aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode chegar aqui à frente. Os representantes da mesa, alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Leva ali para ele o microfone e fala dele mesmo. Oi, som. Bom dia a todos. Inspetor Gomes de Conchal. Minha pergunta é o seguinte: de verdade, o que vai acontecer com as cidades que não se adequarem a essa nova lei? É uma pergunta muito pertinente, porque hoje o prazo são 2 anos, não se fala em dilação do prazo. Se não se adequar, tem várias responsabilidades. A primeira é na própria lei de improbidade administrativa, porque é não fazer aquilo que a lei determina. Então, o prefeito ele pode estar sujeito aos crimes da lei de improbidade administrativa e até mesmo marcar com multas seu próprio CPF. Corre o risco da guarda parar com as atividades? Se a Guarda Municipal não se adequar, como que vai ficar o que já está sendo feito hoje? Depende da adequação. Por exemplo, o trânsito é uma obrigação da Guarda fazer. Se a Guarda não fizer, vai ter uma responsabilização de parada do trabalho. Agora, por exemplo, se você tiver algo que seja gritante, como equipamentos, não se adequou, não padronizou, aí você pode ter a impossibilidade da execução do trabalho. Mas eu não vejo, de antemão, nenhuma gravidade para o trabalho contínuo da Guarda Municipal da não adequação instantaneamente. Vejo sim da responsabilidade do prefeito diante da lei, mas para os guardas municipais continuarem a trabalhar, nas condições que tem hoje, continuarão. Não cometerão crimes, pelo contrário, as atribuições foram alongadas. O que acontece é que nós não estaremos mais dentro da lei, na adequação, mas como a lei não traz uma previsão de, por exemplo, olha, se você não se adequar em 2 anos, você deixa de ter a nomenclatura guarda. Como a lei não traz essa questão, não dá para a gente construir. Então, primeiro, a responsabilidade do prefeito por improbidade, porque a lei determina que assim seja. Se a adequação for gritante, que choque com o trabalho da guarda, pode ter um problema na operacionalidade, mas a princípio não tem nenhuma previsão de responsabilização ou mesmo de deixar de ser guarda municipal pela não adequação. Obrigado. Pessoal, tem uma fala que eu acho muito interessante para finalizar, dizendo que não importa muito onde estamos, e sim para onde nós queremos ir. Olhar o passado é um retrovisor, mas eu acredito muito, muito mesmo, sem religião, mas com religiosidade, que nós temos que agir com amor. E Platão dizia uma coisa interessante, falava que o amor era pela falta. Por exemplo,
As crianças amam muito a forma de Platão. Elas amam um PlayStation, quer aquele videogame, tem febre, sonha, delira. O pai vai e compra o PlayStation. Comprou o PlayStation, o que acontece? Depois de 2 semanas, está lá dentro da caixa de brinquedos. Agora ela ama e quer o Xbox. Platão dizia que a gente só ama quando não temos. A partir do momento que nós possuímos, a gente não ama mais. Muitos adultos amam a forma de Platão, porque querem tanto um emprego público. Concursado, estabilidade, não entregar mais currículo. Aí entra na guarda municipal, a guarda é ruim, nada funciona aqui e tal. O carro, nossa, deseja aquele veículo, aí consegue financiar o carro, queria outro, esse aqui não é o carro. Casa, mas não é isso aqui. Parece que quando a falta se faz presente, não se ama mais. Por isso que o amor de Platão, o amor eros, a erotização vem disso. Quanto mais distante do objeto, a gente ama. Quando está perto, já não ama mais. Aí veio Aristóteles. Falou, o amor assim não é bom. Precisa ser alegria pelo que se possui. Aí veio o amor filia, né? Alegria pelo carro, pela casa, pela família, alegria pelo emprego, alegria pelo status, pelo momento atual. Já melhorou um pouco. Mas e aí? Veio Jesus Cristo. E disse, nem o amor pela falta, nem alegria só pela presença, e sim o amor para que o outro se sinta bem. Não tem como falar em segurança pública se nós não lembrarmos que a lei foi feita para dar direitos, para fazer com que o Estado não avance o sinal e prejudique cidadãos. Não dá para esquecer que somos pessoas de ajuda, e se agirmos sem amor, sem esta emoção, que é a mola mestra da vida, talvez a gente chegue no final dos nossos dias achando que de nada adiantou. Vamos ser alegres, ser felizes e fazer com que o momento valha a pena. Espero que essa palestra tenha valido a pena. Muito obrigado. Obrigado, Eliel. Belas palavras. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o excelentíssimo prefeito municipal, doutor Adalberto Facina. Está desligado. Quero dar um bom dia a todos, agradecer a presença de todos. E eu quero citar aqui as pessoas que estão prestigiando esse nosso evento. Presidente da Câmara, vereador Isaías Pedro da Silva, a doutora Judite de Oliveira, que é secretária de Segurança do município de Mogi Guaçu. Manda um abraço para o meu amigo Walter. Doutor Alessandro Serrano Marcílio, esse grande delegado que tem demonstrado serviço eficiente em nossa cidade. O Valério Braga, doutor Valério, que representando aqui a presidência do CONSEG. O doutor José Carlos Uei Milanês, Uei entre nós, que dentro de suas inúmeras atribuições, eu quero reconhecer o valor da sua contribuição pensando na segurança do nosso município. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o Luciano Ferreira de Mello, secretário de Segurança de Mojimirim, o Marcelo Porcílio, secretário também de Segurança de Engenheiro Coelho, o nosso grande comandante Aguinaldo Leandro Romualdo, que vem comandando essa guarnição com muita capacidade, muito respeito e principalmente compreendendo as restrições que às vezes o prefeito tem que fazer em cima de seus pedidos. Como fala aqui o grande palestrante, o cobertor ainda está curto. Mas eu quero elogiar seu trabalho, comandante, da forma expressiva, humana que você tem comandado essa nossa gloriosa Guarda Municipal, que eu quero dizer para todos vocês, é um orgulho para a nossa cidade.
eu quero confessar para vocês que o carinho que eu tenho para vocês, também porque o meu pai foi guarda civil. Então eu trago a lembrança dele em cima de vocês. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o Tenente Paulo Agustinetti, que foi o semeador dessa Guarda Municipal, né? Tenente Paulo, meu grande amigo, que começou, né, dirigindo essa guarnição gloriosa. Agora quero cumprimentar aqui os vereadores presentes, o Ditinho Rocha, vereador Milanês, vereador Mineirinho. E para encerrar, eu quero dizer alguma coisa sobre esse palestrante, que é o guarda civil Eliel Miranda, de Santa Bárbara do Oeste, que realmente, guarda, Eliel, eu esperava aqui que viesse um palestrante de cabelos grisalhos como o meu, aposentado da Guarda Municipal, trazendo uma longa bagagem em suas costas, pela experiência e pelo trabalho e pela vida que ele dedicou à Guarda Municipal. Qual foi minha surpresa? Que apareceu diante de nós um menino. Mas um menino que, dentro de sua curta idade, acumulou uns conhecimentos importantes, tanto na sua área técnica, mas demonstrou que você é uma pessoa estudiosa, até um pouco filósofo, e traz na sua bagagem uma cultura muito grande. Isso aí é motivo de orgulho para todos nós brasileiros, e que você continue dessa maneira. Então, essas são as minhas palavras, talvez seja de encerramento, e quero dizer que acho que a Aguaí nunca promoveu um evento tão importante dessa natureza, pensando realmente na segurança da nossa população. E eu quero abraçar todas as causas que forem em benefício da nossa cidade, em benefício da nossa população. Então, eu só me resta, para encerrar, agradecer a presença de todos, tá certo? E contar com vocês, e vocês contem comigo. Muito obrigado a todos. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Aguaí, vereador Isaías. Bom dia a todos. Quero parabenizar a Guarda Municipal pelo trabalho que vem prestando aqui no nosso município, né? E nós estamos muito contentes com o trabalho e cada vez estão evoluindo mais, que é muito importante. E quero parabenizar toda a Guarda Municipal que está aqui presente, o doutor Alessandro, todas as autoridades aqui presentes. Não vou dizer o nome de todos, porque talvez eu possa cometer um erro aqui, né? Mas obrigado a todos por ter vindo. Senhor Prefeito Municipal, doutor Adalberto, né, com as suas belas palavras, o vereador Mineirinho, a todos. Obrigado. O nosso querido comandante da Guarda Civil Municipal de Aguaí, Agnaldo Romualdo Leandro. Bom dia a todos os presentes. Presidente da Câmara, Isaías, Pedro, secretária Judite, doutor Alessandro Serrano Morcillo, o nosso companheiro também, Valério Braido, presidente do Conseg de Aguaí, o senhor Luiz Carlos Milanês Júnior, presidente do Engenheiro Coelho, também o secretário de Segurança Melo, de Mojimirim, e em nome presentes, a todos os guardas civis municipais, assim como eu também, tá? Há 11 anos, já que nós estamos nessa luta, sou guarda civil de carreira, como já foi falado aqui. O nosso excelente semeou
essa sementinha que, graças a Deus, deu bastante fruto, né, tenente? E ele só passou o melhor que ele tinha para a gente. Então, nós sente aqui, principalmente, tá? Que Deus abençoe cada vez mais a vida do senhor aí, certo? E agradeço também o nosso amigo e companheiro, irmão, GCM de Ribeirão Preto, Alex. O Alex, ele é um... No ano de 1996, nosso amigo GCM Alex, exercendo suas funções na Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto, quando se tratava de um flagrante, como aqui hoje nós temos 2 instrutores aqui, o Alex e o Tenente Paulo. Então, tivemos bastante instrutores na Guarda. Agradeço a todos que puderam passar um pouquinho da sua experiência para nós. Na formação da Guarda, ele se dedicou todo o seu tempo lá, empregado com as suas experiências vividas na corporação, pedras, tempo de tirar as pedras. Então, quer dizer, a hora dele não chegou, tá? E ele é um companheiro nosso, está aqui, a gente, nosso companheiro, que Deus te abençoe, Alex, tá? Sentimos gratos por você. A gente vai tirar bastante proveito daqui, tá? Disso daí. As cidades da região também, que ainda não tem guarda, vocês viram a importância da guarda. Então, é um caso para se pensar, é um caso para se ver se há possibilidade, conforme o próprio GCM Eliel disse, né? Eu quero guarda em determinado local. Vai pedir para quem? Vai pedir um policial em determinado local. Para se pensar, pessoal, entendeu? Nós estamos aqui, foram inúmeras ocorrências atendidas somente no ano de 2014. Foi mais ou menos 1.100 ocorrências atendidas no ano de 2014 e mais de 46 prisões em flagrantes realizadas no ano de 2014. E 575 autuações do Código de Polícia, de próprios municipais que foram atendidos. E muitos desses atendimentos a Guarda conseguiu fazer flagrante da pessoa lá dentro do estabelecimento. Então, por isso que eu falo, a Guarda, ela tem utilidade. Às vezes pensa assim, cria que você vai ver como que a Guarda trabalha, certo? Steve Jobs fala assim, né, que quem ama, entendeu, o seu trabalho, entendeu, é uma pessoa satisfeita. É verdade? Fala assim, quem ama o seu trabalho, ele não precisa trabalhar nenhum dia, porque só a satisfação dele estar trabalhando ali já é uma recompensa para ele. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos, tá? Mais uma vez, os comandantes, que eu não me lembro o nome aqui, da cidade estiveram presentes aqui, foram... Vou deixar para o meu irmão, pelo atendimento do nosso convite, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Para encerrar, gostaria de lembrar que no dia 1º de março de 2015, a Guarda Municipal de Aguaí completou 11 anos de serviço prestado em nosso município. No ano de 2014, a GCM atendeu 1.100 em flagrante delito, 285 averiguações de disparos de alarmes em próprios municipais e 575 autuações do Código de Postura do município. Parabéns aí à Guarda Civil Municipal de Aguaí, aos guardas civis municipais de Aguaí que estavam de folga, que hoje estão presentes também. Gostaria também de parabenizar o nosso delegado de polícia, doutor Alessandro, que ele acredita muito na Guarda de Aguaí, que em suas operações, várias operações feitas em nosso município, vou falar o nome das cidades participantes e encerrar esta palestra aqui em Aguaí. Parabéns à cidade pela presença da cidade de Casa Branca, São João da Boa Vista, Tapiratiba, Santo Antônio de Posse, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Espírito Santo do Pinhal, Jaguariúna, São José do Rio Pardo, Estiva Gerbe, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição, Engenheiro Coelho, Leme, Porto Ferreira, Mococa e Conchal. A todos uma boa tarde, faça uma boa viagem de volta, vão com Deus e obrigado pela participação.